Tá, então vamos começar, já que algumas pessoas ainda não falaram, eu peço desculpas, mas agora, conforme a gente vai, enfim, começando, e vocês vão mandando perguntas, a gente vai entrando em diálogo, vocês se apresentam rapidamente, não sei. Mas eu acho que a gente tem Pode que ser tirar bem meu objetivo. microfone, Guigo. Já tiro. Desculpa. A gente tem que ser bem objetivos, porque a ideia é fazer aí em 70 minutos e a gente tem realmente muita coisa para discutir. E depois eu quero deixar no final uma proposta para a gente, desse webinar, seguir com o grupo, mas aí a gente discute mais à frente. Bom, poucas pessoas, não sei se todo mundo me conhece, a gente mandou já lá as nossas, digamos, credenciais para falar do assunto. E na realidade não precisa de muitas credenciais, eu acho que, não sei, a Paty, se a Paty teve muito estudo em função dessa temática. Eu tive duas disciplinas na faculdade, eu estudei Ciências Sociais, e muito mais um interesse de futricar e, enfim, de ser um certo militante dentro dessa área. Então, em 2014, a gente, na CN de 2014, se não me engano, acho que foi em Campo Grande, a gente, foi a primeira CN, a gente promoveu uma carta aberta pedindo para o CD dar um feedback, assim, dar um posicionamento quanto às famílias homoparentais no FS e quanto, enfim, uma questão bem específica que a gente tinha visto na missão, onde se dizia que o FS, enfim, compreendia todas as pessoas em diversidade religiosa, em diversidade étnica e tudo mais, mas que não tinha no texto oficial a diversidade, enfim, de gênero, orientação sexual e tudo mais. E a partir desse tópico, até tem que fazer esse contexto, a gente estava escrevendo um novo manual de orientações, a gente então resolveu fazer essa carta e aí fez essa mobilização na CN e começamos a pautar um pouco dessa discussão, mas eu acho que essa aqui é a primeira atividade assim oficial em que a gente está discutindo o assunto e a ideia é que a gente abra muito para uma questão mais prática, assim, de como os comitês têm percebido o assunto, depois que eu e a Paty fizermos uma breve explicação dos conceitos. Então, vocês estão vendo minha tela, né? Eu quero compartilhar com vocês os dados da pesquisa que a gente fez, que vocês responderam, para ter uma noção mais ou menos de quais são as nossas expectativas com esse webinar. Deixa eu tentar diminuir minha tela para colocar tudo aqui dentro. Paty, vai falando junto comigo porque eu estou me sentindo num monólogo. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Patrícia Mello. Para quem não me conhece, eu comecei no FS como voluntária do Comitê Porto Alegre, agora estou morando em Foz do Iguaçu, então eu tô meio no limbo, mas eu sou treinadora nacional e internacional. E sou bem autodidata com relação a esse tema. Me interessa muito, profissionalmente eu trabalho com psicologia, me interessa muito trabalhar com diferenças, com diversidade. E o EFS é esse ambiente lindo que a gente fala de diversidade o tempo todo, mas muitas vezes a gente deixa de lado um tipo específico de diversidade, que é a diversidade de gênero e diversidade sexual. Então a gente já tem conversado um pouco sobre isso nos últimos anos, de como lidar com esse tema, de quais os posicionamentos institucionais, como o próprio Guigo já falou. E aí surgiu então a ideia de fazer esse webinar na tentativa de explicar um pouco para vocês como é que funcionam esses conceitos, o que eles são, quais são as bases teóricas, filosóficas que a gente usa para entender, e com a expectativa de passar um pouco desse conhecimento que vocês colocaram nas expectativas de vocês, e também chamar um pouco para a discussão qual deveria ser a nossa posição institucional, quais são os comportamentos que a gente tem que ter quando a gente estiver de frente com esse tipo de diversidade. Então, acho que agora a gente vai falar um pouquinho das expectativas de vocês, assim, para a gente justamente trazer essas ideias. Depois eu e o Guigo, a gente vai falar de alguns conceitos-chave para a gente entender o contexto da diversidade sexual e de gênero, porque a impressão que a gente tem
é que a gente coloca tudo no mesmo saco e não tá tudo no mesmo saco. Então, a primeira forma de lidar com diversidade é entender realmente o que são esses conceitos. Mas, assim, essa é a única parte mais teórica que a gente vai passar para vocês. E depois disso, o que a gente vai é instigar uma discussão que possa nos levar a algumas ideias sobre como lidar com isso quando a gente estiver enfrentando isso no nosso comitê. Igor, tu quer falar das expectativas, então? Posso. Só me diz se você tá com um áudio em eco, porque eu tirei o meu microfone, meu fone de ouvido. Eu acho que vai ficar melhor eu ficar sem fone. Não, não tem eco nenhum. Tá, perfeito. Tá, então assim, as duas expectativas maiores, como a Paty sugeriu ali, é em relação aos conhecimentos. Então, aliás, deixa eu fazer essa ressalva. Eu peguei todos os dados que tinham até o dia 20, no começo da semana. Então, as pessoas que responderam posteriormente, eu não estão aqui, tá? Mas é a grande parcela da sala. Muitas pessoas responderam que, a gente até pode olhar essa tela, que não conheciam sobre o tema, que gostariam de aprofundar sobre esse tema, que não haviam, que não tinha nenhuma atividade dentro do seu comitê que discutisse a questão de gênero, sexualidade, identidade de gênero, sexualidade e coisas afins. E a segunda grande expectativa é, portanto, a aplicação dessa temática dentro dos comitês, ou enfim, em orientações. Eu acabei meio que fazendo um grande grupo, assim, porque algumas respostas vinha uma aplicação em outro sentido, que era a aplicação em orientações, algumas a aplicação enquanto trabalhar com os adolescentes, com os intercambistas, outros botavam de maneira bem genérica, então, enfim, provavelmente existe aí dentro desse grupo algumas nuances que acho que agora, quando a gente começar a falar dos comitês, isso vai aparecer. Mas são esses dois tópicos. Eu estou vendo várias perguntas aqui e vários comentários a respeito do microfone. O microfone de vocês está vermelho porque a gente colocou vocês no mute no início, tá? Tá no silencioso o microfone de vocês. Porque quando a gente liga o microfone de todo mundo, começa a vir ecos, mesmo que vocês não estejam falando, começam a vir ecos. Então a gente deixa todo mundo no mudo a princípio e aí vocês vão mandando as perguntas. À medida que vocês forem mandando as perguntas, a gente vai ou tentando responder por chat mesmo, ou trazendo as perguntas para discussão e aí liberando os microfones de vocês para vocês irem falando um de cada vez, só para não dar esse eco, tá? Mas aí qualquer coisa que vocês tiverem problemas com isso, mandem aí pelo chat que a Fer tá administrando essas questões todas, tá? Então fiquem tranquilos, não há nenhum problema com o GoToWebinar, é o nosso controle mesmo, só para não dar essas interferências. Eu não consigo ver nenhuma das perguntas que estão sendo lançadas. Bom, ok. Mas para continuar, daí os outros tópicos eram bem enfim, pequenos, eram uma ou três respostas que dizia que gostaria de discutir ou entender como fica a questão do nome social dentro do EFS. Isso muito relacionado ao nosso application e eu acho que é o processo de documentação, assim. Se eu não me engano, mês passado houve uma mensagem no grupo dos voluntários que alguém de Recife precisava cadastrar um novo voluntário, uma nova voluntária, que era uma pessoa trans e precisava também, enfim, compreender essa questão do nome social. Então, acho que talvez isso tenha reflexo daí. Eu não me lembro quem é que botou essa pergunta, essa expectativa. Bom, e depois questão de lidar com participantes LGBT, eu não botei dentro do grupo principal, mas enfim, também é uma questão bem prática. E muitos trouxeram que participar desse webinar e, enfim, conhecer um pouco mais sobre os conceitos ajudariam a desconstruir preconceitos sociais e tudo mais. Então, espero também que isso possa, de alguma maneira, servir. Se vocês
observarem, eu vou largar daqui a pouco o link do Drive. A gente tem um Drive que foi organizado para todo o material que a gente está colocando aqui, ele já está nesse Drive desde o momento que a gente resolveu começar a criar esse webinar. Então, vocês vão ter lá uma série de materiais, nessa página principal. Eu deixo assim, a sugestão de que vocês vejam sugestões de vídeos. A gente separou, acho que uns 20 vídeos. Vocês receberam no convite 3 que são bem curtos para a gente começar a discussão, a gente vai ir para eles depois, mas vocês podem ir lá clicar e ver vários vídeos que eu acabei selecionando junto com a Paty, que são teóricos, alguns mais teóricos, outros debates, enfim. Eu acho que vale a pena começar, ao invés de ler um texto mais teórico e tudo mais, começar a ver por esses vídeos. Eu acho que vai ser bem interessante para vocês partirem daqui. Então, isso está na primeira página do Drive. E aí depois a gente tem 3 pastas, onde estão uma gênero e orientação sexual, depois temos uma outra com gênero e sexualidade, e gênero, adolescência na escola. Tem a ver com os 3 vídeos que a gente pôs, e tem a ver com, acho que os tópicos, os eixos talvez que a gente possa discutir hoje, pelo menos ao meu ver, são interessantes dessa forma. E aí, só para deixar para vocês, eu acho que está na escola 2 pastas que foram extras acadêmicos. São 2 disciplinas que eu tive na faculdade, que eu mencionei para vocês. Uma de estágio curricular das ciências sociais, onde minha professora, ela trabalhava com gênero na URGS, e ela nos passou muitos textos sobre gênero na escola, como lidar e tudo mais, e eu acho que nos faz muito sentido ver esse material, porque por mais que a gente não esteja na escola, a gente está trabalhando com questão educacional, então é muito importante. E aí o segundo é gênero, sexualidade nos modos de subjetivação, é uma disciplina que eu fiz da psicologia, que traz são uma série de textos que falam sobre a construção, a concepção do gênero em si, né, desse conceito gênero. Eu tenho uma outra disciplina que eu ainda não encontrei os textos, mas eu vou botar mais à frente, que é também a relação do gênero na ciência e como isso é pautado. Então, são 2 conversas que a gente pode meio que, enfim, destrinchando o que seria gênero, como que a gente constrói socialmente e quais as questões biológicas e tudo mais. Mas talvez isso possa ficar para um outro webinar. O que nós vamos focar hoje mesmo são as aplicações para a nossa realidade. Então, não sei, Fê, você pode lançar aí, porque eu não sei como lançar no chat. Eu vou te colocar no WhatsApp esse link, aí você lança para o pessoal, tá? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo, Guigo. Vamos lá, peraí. Tá, voltamos para cá. Paty, você quer começar com um conceito? Sim, sim. Bom, pessoal, então, Guigo, se tu conseguir dividir, compartilhar aí na tua tela o Brad? Esqueci o outro nome dele, é o Brad alguma coisa. Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês antes, a gente vai discutir alguns conceitos com vocês só para apresentar algumas coisas que a gente já sabe. E a partir disso, daí, conhecendo esses conceitos, a gente entra numa discussão sobre como lidar com isso na família, como lidar com isso na escola, como lidar com isso na comunidade, enfim. Então, o Guigo vai compartilhar com vocês um bonequinho que a gente usa para falar um pouco de gênero. A gente recomenda que, se vocês quiserem trabalhar com isso nos comitês de vocês, ou mesmo com famílias, ou com escolas, ou se vocês quiserem simplesmente explicar para as pessoas como é que isso funciona, que vocês usem esse modelo. Guigo, tu tá achando aí o modelo? Como é que tá? Eu tinha posto ele na página inicial, mas não tá. Eu vou pegar aqui nos meus arquivos pessoais. Peraí. Bom, então a primeira coisa o primeiro conceito que a gente quer passar para vocês é o conceito de genótipo, certo? Então o genótipo é a configuração genética com a qual a gente nasce. Então quando a gente fala de gênero, a gente fala que quando a gente nasce, a gente é atribuído
um gênero, certo? E esse gênero é baseado em alguns fatores. O primeiro deles são os órgãos genitais que são identificados no nascimento. Então, se o bebê tem um pênis, ele possivelmente vai ser designado como homem, e se não tiver uma vagina, provavelmente vai ser designado como mulher. E esses órgãos externos, eles são, em geral, designados pela genética. E essa genética, então, vai dizer, se vocês lembrarem das aulas de biologia de vocês, que alguém nasceu em tese XX ou XY. Né? Isso a gente chama de genótipo. A configuração genética com a qual a gente nasce. Às vezes, o que acontece é que essa configuração genética não é binária. Então, nem todo mundo nasce só XX ou só XY. Algumas pessoas nascem com uma alteração genética que faz com que os seus órgãos genitais tenham uma manifestação atípica. Nesses casos, então, normalmente a pessoa tem alguns órgãos internos masculinos e alguns órgãos externos femininos, ou vice-versa, certo? E aí, dependendo do caso, se tem que fazer uma escolha sobre qual é o gênero que essa criança vai ser, então, designada ao nascer, né? Então, isso é obrigatório, né? Quando a gente registra alguém, o nascimento de alguém, você tem que especificar o gênero. Então, a gente baseia isso em caracteres genéticos. Tem até uma discussão, Paty, legal lembrar, que, se eu não me engano, na Alemanha se abre a possibilidade de você colocar um não aplica-se nesse quesito, mas é também, assim, legal pensar que não é tão positiva a pessoa quando ela não tem essa denominação. Ela acaba meio que ficando... tipo, é só um pré-requisito, talvez, para as pessoas intersex, que é dessa categoria que a Paty falou, que não tem uma configuração, ou a pessoa tem um micropênis ou um grande clitóris. Eu não sei o termo científico para dizer isso, mas aí a ciência acaba, né, não podendo encaixar, e aí se coloca nessa categoria, enfim, não sei o que fazer. E se espera que os médicos façam, então, uma intervenção. Só que a grande questão e aí a gente vai entrar num outro tópico, eu acabei de abrir aqui o Genderbread. A gente está falando de sexo biológico, mas essa designação de identidade de gênero, que é como a pessoa se sente, se percebe, não necessariamente não é relacionado necessariamente ao sexo biológico. Então, como é que você vai fazer uma cirurgia, uma intervenção física no corpo de uma criança, se ela tem, sei lá, um órgão não tão definido, antes de saber qual é a orientação dela, né? Qual é a identidade dela? Então, tipo, é uma questão bem... Essa é uma questão um pouco mais avançada, assim. Eu acho que primeiro a gente tem que falar um pouquinho dos conceitos, só para o pessoal entender um pouco melhor, assim. Desculpa, Guido, eu te cortei. Não, mas só porque, assim, discussões filosóficas são complexas quando a gente não tem todos os conceitos. Claro. Então, assim, esse desenho, tá, que é o Genderbread, ele é um bonequinho que nos explica um pouco exatamente os conceitos que eu estou passando para vocês. Então, o primeiro conceito, se vocês observarem ali no Genderbread, é o conceito de sexo mesmo, assim, né? Então, você vai ser designado dentro do seu sexo biológico como homem ou como mulher, né? O que a gente tem visto, né, que é isso que o Guigo estava falando antes, que a gente chama de intersex, é que essa questão de gênero masculino ou feminino baseado em órgãos genitais e genótipo, ele não é tão binário, ele é mais parte de um contínuo, em que você tem o gênero masculino como ponta de um contínuo e o feminino como a outra ponta. Mas tem alguns casos de mutações genéticas em que nem sempre você tem claro esses caracteres sexuais desde cedo. Então, muitas vezes, tem que se tomar uma decisão durante o nascimento dessa criança de como é que isso funciona. Né? E no Brasil, principalmente, como o Guido falou, tem países em que já tem uma opção, não se aplica, né? Mas no Brasil a gente não tem essa opção. Então, no Brasil a gente precisa literalmente classificar alguém, né? Quando essa pessoa nasce.
O que vai acontecer ao longo da vida, e aí a gente tem algumas teorias psicológicas para isso, que tem a ver com o ambiente, mas que principalmente estão associadas a hormônios durante a gestação, é que, com o passar dos anos, a pessoa vai se identificando com uma genética específica, com um gênero específico. Então, esse sexo, né, ele é representativo de gênero para a sociedade, mas não necessariamente vai ser representativo para a pessoa que vive aqueles caracteres sexuais. Então, nesse genderbread, vocês podem ver que tem lá em cima no cérebro da pessoa o que a gente chama de identidade. Então, independente do sexo com o qual você nasceu, você vai ou não se afinizar com aquele sexo com que você nasceu. E você vai adquirir, então, uma identidade de gênero, que é o gênero com o qual você se identifica. E não necessariamente o gênero que não é necessariamente o gênero com o qual você nasceu. Pode ser o gênero contrário, enfim, ou algo parte desse contínuo, né? Então, essas duas ideias, né, elas são ideias mais relativistas de como a identidade funciona e como a identidade sexual funciona e como a identidade de gênero funciona. Existe uma outra coisa que a gente chama de atração. A atração, que é aquele coraçãozinho ali do genderbread, é por quem esse sujeito se atrai. Ou seja, se eu me atraio por homens ou se eu me atraio por mulheres. Quando a atração sexual é incompatível, é contrária à identidade de gênero, por exemplo, eu sou mulher e eu me atraio sexualmente por homens. Isso é considerado heterossexualidade. E quando a atração sexual se dá pelo mesmo gênero, a gente chama isso de homossexualidade. E no meio disso, de novo, a gente está falando aqui de contínuos, a gente tem, então, outros tipos de sexualidade que não necessariamente se encaixam nesses dois conceitos, como, por exemplo, a bissexualidade, em que você pode se atrair tanto por pessoas do mesmo gênero que você, quanto pessoas por gênero oposto ao seu, ou mesmo algumas pessoas que não têm atração sexual por ninguém, né? Então, são pessoas assexuadas, né? Em que elas sentem carinho, elas sentem afeto, elas podem sentir amor por pessoas do mesmo gênero ou do gênero oposto, mas não necessariamente vão ter necessidades sexuais associadas àquilo. Então, todos esses elementos, eles fazem parte de contínuos, tanto a identidade de gênero, quanto a atração, quanto o sexo, né, o biológico, pelo menos. E existe uma outra coisa que a gente chama de expressão de gênero, que é como eu gosto de me apresentar para a sociedade, que é essa linha pontilhada que está contornando o genderbread. Isso significa, por exemplo, eu, Patrícia, eu sou uma mulher, eu fui designada como mulher no meu nascimento, porque eu tenho caracteres sexuais compatíveis com o que a sociedade chama de mulher, e a minha identidade de gênero é compatível com essa designação. Então, eu tenho uma ideia interna minha de que eu sou mulher, eu me sinto mulher. E, por me sentir mulher, eu sinto alguns impulsos, algumas tendências a me apresentar como mulher. Então, eu vou usar, por exemplo, roupas que são consideradas pela sociedade como roupas mais femininas. Então, por exemplo, eu vou usar roupas mais justas, eu vou usar saia, ou salto alto, batom, coisas que representam hoje o que a sociedade entende como gênero feminino. E vejam que durante todo o meu discurso, eu tenho usado a linguagem do tipo representa, ou parece, ou é visto por, o que significa que todas essas coisas, elas têm ainda uma percepção social. Então, as pessoas percebem quem usa batom como mulher. Ninguém aqui está dizendo que só mulher deveria usar batom, mas parece que existe uma normativa social a respeito de quais são os comportamentos considerados femininos e quais são os comportamentos considerados masculinos. E quando existe vou abrir aspas aqui, eu vou usar uma palavra forte, uma violação dessa tendência social, existe então o que a gente chama de diversidade.
Ou seja, pessoas que estão seguindo uma norma que não é a norma social identificada e nem estabelecida pela sociedade. Essa norma é arbitrária, ela é determinada pela cultura, pela religião, pela história daquele país, enfim. E essas normativas, então, acabam sendo seguidas. Então, por exemplo, algum tempo atrás, era inadmissível que homens saíssem pela rua com camisas cor-de-rosa, porque era entendido que cor-de-rosa era uma cor feminina. Então, quando homens saíam por aí andando com camisas cor-de-rosa, as pessoas tiravam sarros deles, as pessoas tiravam com a cara deles, enfim. Hoje, a gente já vê que essa normativa está mais leve, dependendo do lugar onde você mora, né? Então, alguns homens já podem sair por aí de camisa cor-de-rosa sem ser considerados mulheres por causa disso. Né? Assim como algumas expressões também de caráter psicológico, como por exemplo, sensibilidade, ou por exemplo, o homem chorar. Né? Antes entendi o choro como uma característica essencialmente feminina. Hoje a gente sabe que basta você ser humano para você poder soltar algumas lágrimas. Mas isso na sociedade não era muito bem visto. Paty, uma Um coisa pouco interessante. melhor. Não muito melhor, mas um pouco. Uma coisa interessante que a gente também pode frisar, e que você ainda não brotou, é essa relação do quanto a gente, de maneira social, está muito mais apegado, digamos, a um estereótipo, algo que a gente enxerga e a gente classifica dentro do nosso padrão cultural como sendo, né, masculino ou feminino, mas que, de fato, o que classificaria enquanto identidade dessa pessoa, ela não é visível, a não ser quando você utiliza acessórios ou, enfim, se veste de alguma forma, querer denunciar isso, mas que é a expressão sexual que a Paty estava falando. Mas, assim, toda a construção social que a gente é envolvido desde antes, inclusive, de nascer, quando, enfim, se diz, né, qual é o nosso sexo biológico no ultrassom e se constrói a partir disso presentes, o quarto tem uma cor já específica e uma série de normativas que vão nos sendo impostas, é, nunca se pergunta sobre essa relação, então, da identidade e do sexo da pessoa. Duas coisas que eu acho legal, importante falar, é os dois conceitos de transgênero e cisgênero, porque a partir dessa relação, eu acho que a gente também consegue, daqui em diante, ir falando sobre como o fenótipo, né, que é outro conceito que a Paty não introduziu, mas como a gente se mostra, né, fisicamente, como é que é essa construção desse corpo em relação à cor, em relação a, a órgãos, enfim, se dá com a relação de atração sexual. Porque, por exemplo, se uma pessoa transgênero, ou seja, quando ela tem a identidade de gênero dela diferente da identidade do sexo biológico, ou seja, quando a pessoa se entende enquanto homem e tem um sexo biológico, um órgão feminino, ela é uma pessoa transgênero. Então, quando essa pessoa trans, então, um homem trans, namora ou se atrai por uma mulher, embora ambas têm o sexo biológico feminino, a gente está falando de uma relação heterossexual, porque o que a gente pontua é pela identidade dessa pessoa. Se ela se diz homem trans, então ela é um homem que tem uma relação com uma mulher, essa relação é heterossexual. Isso talvez seja um pouco das confusões que aconteçam em relacionar identidade, sexo biológico com atração sexual. Se você, e aí entra a discussão, né? Se você, talvez aparentemente alguém poderia dizer, não, isso é uma relação homossexual, porque se rotula toda o diferente, ou todo o que foge à regra, como o que entra dentro do mundo, né, do homossexual, enfim, do que não é heteronormativo, que é também um outro conceito que a gente vai abordar mais à frente. Mas então, só para deixar claro, depois desse grande parênteses, transgênero é essa pessoa que tem uma identidade que não corresponde ao seu sexo biológico, e aí pode
enfim, passar por uma série de transformações, de hormônio, adaptação, ou propriamente a cirurgia de mudança de sexo, ou quando a pessoa é cisgênera, quando ela tem uma identidade de gênero que corresponde ao seu sexo biológico. O que também não tem nada a ver com atração sexual. Como se vocês perceberam, nós fizemos o convite do Webner, botando as nossas definições. Então lá eu botei que eu sou ciências sociais, enfim, que eu sou uma pessoa, sou um homem, cisgênero, gay e outras atribuições. Quando eu falo que eu sou um homem cisgênero é porque eu tenho uma identidade de gênero masculino, que independe do quanto eu me atraio ou não me atraio por homens e mulheres, e que eu tenho um sexo biológico masculino. Então, tá aí, tipo, esses dois conceitos que eu acho importante a gente levar para ir discutindo o quanto a gente rotula rapidamente o que vê. Tem aquela expressão, né, que, enfim, a relação entre o que está entre as suas orelhas, que é essa parte de identidade que ela não é visível, que está entre suas pernas, que é algo tecnicamente visível, né? A definição. Digo, o Robson tá pedindo para explicar alguma coisa de novo. Eu só não sei o que ele quer que a gente explique de novo. Quem sabe libera o microfone dele só para ele fazer a pergunta, só para a gente não pular de tema antes de todo mundo esclarecer as dúvidas. Claro. E, Paty, depois me dá aqui uma indicativo que eu não estou conseguindo ver o site, o chat das pessoas. Deixa eu só liberar aqui o microfone. Robson, teu microfone está liberado. Qual é a tua dúvida? Boa noite, gente. Boa noite. O conceito de cisgênero e transgênero ficou meio confuso na questão de você se sentir. Eu não entendi muito bem. Você se sentir do gênero oposto vamos supor, eu nasci homem, mas eu me sinto uma mulher, então eu sou atraída por um homem, e isso me faz uma relação heterossexual ou homossexual. Eu não entendi muito bem essa questão. Tá, beleza. Assim, como é que funciona, tá? Uma coisa é identidade de gênero, outra coisa é atração sexual. Então vamos começar com a identidade de gênero. Uhum. Quando eu digo que eu sou uma mulher cisgênero, significa que eu, Patrícia, nasci com órgãos sexuais representativos do gênero feminino e eu me afinizo com essa orientação, com essa identidade. Então, eu me percebo enquanto mulher. E eu nasci com caracteres sexuais femininos. Então, isso significa que eu sou mulher cisgênero. Se eu tivesse nascido com caracteres femininos, como eu nasci, mas eu me identificasse com homem, com o gênero masculino, eu seria transgênero. Ou seja, essa minha ideia de gênero, como eu me sinto enquanto sujeito, seria diferente dos órgãos genitais com os quais eu nasci. Então, a expressão cis ou trans se refere somente à relação entre a identidade, quem eu me percebo, e os órgãos genitais com os quais eu nasci. Outra coisa, longe disso, diferente disso, é por quem eu me atraio. Eu posso ser mulher cisgênero e me atrair por mulheres, eu seria então homossexual. Eu posso ser mulher cisgênero e me atrair por mulheres, então, por homens, então eu seria heterossexual. Eu posso também ser transgênero, ou seja, nascer com caracteres femininos, pensar que me sinto homem e me atrair por homens. Nesse caso, eu seria homossexual, porque a classificação da sexualidade e heterossexualidade tem a ver com a identidade, não com os caracteres sexuais. Ficou mais claro? Sim, nossa, agora ficou muito melhor. Sim. Muito obrigado, Paty. Depois a gente tem a Fábio do Guigo, depois posso falar um pouco, se for o caso, sobre relacionamento de pessoas trans com pessoas cis. Fábio, seria bem legal se tu pudesse falar sobre isso, mas não sei se agora, mas... Me diz uma coisa, eu tô vendo que eu tô perdendo bastante, eu não tô conseguindo enxergar o chat.
O que eu tenho que habilitar aqui, Fê, para poder enxergar o chat rolando? Ali no teu painel de controle, Guigo, tem uma aba que chama chat. Ali aparece o chat de todo mundo. Então, na verdade não. Eu tô... Me ajuda aqui. Eu abro a barra do chat, mas eu só tenho o que eu escrevi e tenho o que a Fê escreveu. E eu, mesmo assim, estou colocando aqui como todos os participantes. Fala, Fê, tô te lendo. Clique. Tá, bom, enquanto tu te vira aí, eu vou só retomar algumas coisas que a gente falou, então. Obrigado, Fê. Só para a gente se achar. A gente falou de identidade de gênero, a gente falou de atração, a gente falou de sexo biológico e a gente falou sobre expressão de gênero. Uma coisa que eu queria deixar claro é que a gente tem essa ideia de que a pessoa trans, ela só vai ela vai querer a todo custo ser exatamente igual ao outro gênero, incluindo passar por cirurgias, coisas desse tipo. Nem toda pessoa trans quer fazer todo o processo de transformação, tá, gente? Então, por exemplo, eu posso ser transgênero e não querer fazer nenhuma cirurgia de implante peniano, por exemplo. Eu posso ter somente uma apresentação de gênero masculina. Então, eu vou começar a me vestir com vestimentas que estejam associados ao gênero masculino. Eu vou cortar o meu cabelo de um jeito que a maioria dos homens cortam. Eu vou parar de usar tanta maquiagem. Enfim, eu vou me apresentar mais como do gênero masculino, mas sem necessariamente precisar ter todos os órgãos genitais masculinos, assim. Então, isso é um mito. Nem todo mundo submete a cirurgias de mudança de gênero, tá? Nem todo mundo funciona dessa maneira. Então, assim, por isso que a gente tem falado sempre em contínuos, né? Porque não é binário, não é uma coisa ou outra, né? Não é assim, ou eu sou 100% homem, então eu não vou me sentir homem. Não é assim que funciona. Em geral, a maioria submete a algum tipo de terapia hormonal, mas cirurgias mais invasivas nem todo mundo topa, tá? E mesmo quem quer cirurgias, elas passam sempre por uma orientação psicológica bem longa, assim, muitas entrevistas, às vezes alguns anos, né, de tratamento, de psicoterapia, justamente para ver se a pessoa tem realmente estrutura emocional para lidar com todas as mudanças necessárias para fazer essa compatibilidade de identidade e caracteres sexuais. Só para deixar claro, assim, que não é todo mundo que vai fazer todo o processo. Igor, tu te achou aí? Sim, já me achei. Tá fora do chat, na verdade são questões que vêm por outra aba. Mas tá, perfeito. Eu não sei quem é a Laerte. O Alan falou que é o caso da Laerte, mas eu não sei quem é a Laerte. Laerte é cartunista. Eu não sei de onde é que ela é, de São Paulo, gente? Então, a Laerte, ela é uma cartunista que eu vou, enfim, falar de. A Laerte é uma pessoa trans, é uma mulher trans, mas eu acho que há pouco tempo, deve fazer, sei lá, 3 anos no máximo, que ela se assumiu enquanto identidade de gênero feminina. Isso é uma coisa também bem interessante, porque dá para se pensar que o gênero, nesse sentido, ele é fluido. Você pode passar uma vida inteira assumindo, se pondo a uma identidade, se identificando com isso, tendo ou não conflito interno, mas no momento em que você, enfim, se põe de outra forma, subjetivamente, você passa, não como mágico, mas enfim, a ser, requerer, né, a identificação dessa forma. Então, assim, Laet, ele constituiu uma família, ele era casado, e depois de um tempo, eu acho que realmente foram uns 3, 4 anos atrás, ele se identificou, ele começou, na verdade, a se pôr como crossdresser, ele se dizia homem, ele se vestia de mulher, e que essa era uma identidade que ele expressava, mas ele ainda continuava com uma identidade de gênero masculino. Até o momento em que o Alaerte, por agora falar em relação ao pronome, ela se pede que se defina quanto pronome feminino, ela se põe então quanto uma pessoa do gênero, da identidade de gênero feminino. E ela não fez nenhuma mudança corporal.
Então a gente poderia, e eu acho que toda vez que a gente tenta colocar dentro de uma categoria, né, a gente acaba limitando demais as pessoas. Mas a gente poderia dizer que ela é uma mulher trans, que ela é ela não é uma transexual porque ela não fez a operação de mudança de sexo. Qual é o termo que se diz? Transexual e travesti. E são termos bem. Eu, na real, não gosto muito de usar esse termo. Paty, você tem alguma opinião a respeito sobre isso? Até tem uma pergunta aqui que é justamente sobre isso, assim, que tem diferença entre transgênero, transexual, enfim. Eu assisti ano passado uma palestra com uma especialista francesa a respeito dessas questões, assim. E o que ela vem falando é que ela tem sugerido usar só o termo trans, porque por alguns motivos, assim, ela é uma professora da Universidade de Paris, da Sorbonne, e ela diz que ela tem sugerido, e parece que a OMS também tem sugerido isso, usar mais o termo trans no geral, porque primeiro a gente pensava que assim, o travesti era somente aquela pessoa que se vestia como do outro gênero, mas não necessariamente se sentia sempre do outro gênero, então estaria fazendo essa transição. Às vezes eu me sinto mulher, aí quando eu troco a minha vestimenta eu me sinto homem, ou o contrário, enfim. Então o travesti seria essa pessoa que está nessa transição, em que ele se identifica com os dois gêneros e quando ele troca a apresentação de gênero, ele se sente mais do outro gênero ou menos do outro gênero. Então a gente usava para isso. O transexual seria a pessoa que não tinha feito ainda a mudança cirúrgica e o transgênero teria feito a mudança cirúrgica. Mas com o passar dos anos, o que ela diz que ela tem visto é que esses termos, travesti, o termo tem sido muito estigmatizado, então ele acaba incitando mais violência quando você usa ele do que quando você usa o termo trans geral. E com relação ao termo transexual, ela não recomenda mais o uso desse gênero, dessa nomenclatura, porque ela diz que você acaba associando o termo trans à sexualidade. E a gente não fala. Quando a gente fala de trans, a gente não está falando de sexualidade, a gente está falando de identidade. Então, quando você fala transexual, você acaba linkando a atração, que é o coraçãozinho lá do nosso genderbread, com o nosso cérebro lá na identidade. Né? E isso não é necessariamente linkado. Então, ela sugere que a gente use mais a terminologia transgênero ou trans, para justamente quebrar um pouco esses estereótipos, permitir que exista mais essa fluidez no contínuo e também diminuir aí os preconceitos e essas associações equivocadas, assim. Então, assim, se vocês forem jogar na internet, vocês vão usar várias explicações, vão usar vários termos diferentes, mas a literatura que a gente recomenda sempre é da AMS, que tem uma visão mais, assim, mais generalista e também mais aceita mundialmente sobre o assunto. Então a gente acaba usando a deles e ultimamente a deles tem sido mais de usar essa terminologia trans mesmo. Tá. A Paty, a Fabi disse que, enfim, você explicou super bem, ela havia lido. Quero saber se ela quer pontuar ainda dentro da... Eu vou abrir aqui teu microfone, Fabi. Em relação o tópico que você sugeriu, de falar sobre relacionamento com pessoas trans, e você está podendo falar? Você está com o microfone? Fabi, você está com o microfone aberto. Você quer falar? Oi, tô. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estão me ouvindo? Sim, Tô sim. falando. Não sei. Acho que explicou super bem a questão do relacionamento. Se tiver ficado alguma dúvida, não sei. Só falando pela minha experiência mesmo. Hoje eu namoro uma menina trans. E ela não passou por nenhum tratamento hormonal, nada. Que, enfim, tudo a gente sabe que é caro. Mas o nosso relacionamento tá longe de ser um relacionamento heterossexual. Então, realmente, tipo... Não sei, tem alguma questão que tenha ficado
confusa para quem está ouvindo a respeito de relacionamento afetivo entre pessoas trans e pessoas cis. Eu acho que isso que tu tá falando, Fábio, é bem sério, porque e o teu exemplo eu acho que é muito, muito legal, porque às vezes a gente fica. Eu não sei se eu ouvi certo uma vez, mas eu ouvi uma pessoa falar isso, assim, que essa gente só se relaciona com essa gente, né? E me dói muito ouvir essas coisas, porque eu circulo em vários ambientes diferentes, alguns mais tolerantes, menos tolerantes, enfim. E às vezes a gente escuta essas coisas, assim, e são mitos, né? Quer dizer, toda forma de amor é válida, né? Então você pode se relacionar com quem você quiser, à medida que a pessoa também quiser se relacionar com você também, né? Então, assim, fica aquela ideia de que só a gente que tem dificuldades de aceitar sua sexualidade, ou de aceitar sua identidade, ou que não é bem resolvido, sei lá, né? As pessoas têm essas ideias, assim, bem preconceituosas de quem poderia se relacionar com quem, e, na verdade, assim, tudo é possível, né? Todas as formas de relacionamento são possíveis, então... E que bom, né, que isso é possível, assim. Então, nada deveria ser tão estranho a nós, aos nossos olhos, quanto as coisas normalmente são, né? E é aquela questão de tipo, mas se é pra gostar do sexo oposto, pra que é trans? Tipo, como se Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. se fosse ou linkado ou uma escolha. Tipo, não, hoje eu vou escolher ser cisgênero porque eu já gosto de mulher mesmo, minha vida vai ser mais fácil. Vamos. Fabi, quer completar mais alguma coisa? Deixa eu falar. Pode falar. A parte foi super completa. Enquanto ela não tinha falado, até poderia complementar, mas a fala dela ficou bem completa no final. Acho que não. Se tiverem mais algum ponto específico, estou aqui. Perfeito. Paty, eu sugiro que você pegue essa referência. Eu não havia visto dessa forma, mas acho que eu costumo não falar travesti e transexual, porque realmente eu acho que já estou dentro da questão cultural em achar isso muito pejorativo. Então, mas eu nunca tinha lido nada teórico sobre isso. Eu acho que seria legal você colocar na nossa pasta ou Tem um manualzinho que algum desses sites mais de esquerda, que de vez em quando eu leio, eu acho que até postei ele no Face, é um manual sobre como não ser transfóbico, não sei se alguém de vocês viu, mas eu vou buscar, porque ele fala um pouco disso que eu comentei agora, assim, das terminologias e tal, e aí eu vou mandar para vocês, vou colocar no Drive também. aqui a Lila está fazendo uma pergunta, eu vou ler. Mas essa diferença entre trans e cis não interfere na prática, né? Assim, eu não sei se vou conseguir me expressar direito, mas fazer assim, ó, Lila, eu vou te liberar o microfone e você traz a tua dúvida, já que está dentro desse tópico. Você está com o microfone aberto. Oi. Não entendi a pergunta dela, mas pode falar, Lila. É porque assim, uma vez eu entrei numa discussão muito séria sobre essa questão do banheiro, porque estavam querendo fazer um banheiro específico para pessoas trans. Sim. E eu não entendo o trans como se eles fossem um novo gênero, e sim pessoas, não sei se a palavra certa é adequando, aos gêneros com que eles se sentem mais confortáveis, digamos assim, com que eles se identificam. Então, eu acho que será que é necessário mesmo fazer uma diferenciação ou a mulher trans, ela, tipo, ela não é só uma mulher e ponto? Tipo, eu não faço essa diferenciação, porque eu acho que vai ficar muito assim, de certa forma, eu sinto que é como se ela não fosse uma mulher, mas sim uma mulher trans fosse uma nova categoria. Então, será que isso, de certa forma, ficar separando muito as coisas, categorizando muito, será que não é um problema? Por que não só aceitar como mulheres e homens e ponto? Claro. Sabe o que eu acho que eu concordo com isso que você está falando, no sentido de que, mal ou bem, a gente deveria aceitar a pessoa como ela se aceita. Porém, como a gente sabe que existe muita violência em razão disso, se você não criar esses espaços, eu vou chamar de espaço neutro por falta de outra palavra, você em si, você coloca essas pessoas em risco, entendeu? Então pensa assim,
Você tá no banheiro feminino, e aí entra no banheiro uma pessoa que nasceu com gênero masculino, teve esse gênero designado, mas se identifica como mulher, certo? Então essa pessoa deveria ir ao banheiro feminino, concorda? Claro. Contudo, porém, todavia, como que você acha que as outras pessoas que estão dentro desse banheiro vão conseguir lidar com esta pessoa? Mais sério do que isso, é o contrário. Eu sou mulher, mas eu me identifico como homem. Eu deveria frequentar o banheiro masculino. Uhum. Se eu entrar no banheiro masculino com essa apresentação, quais são os riscos que eu tô correndo? Entende? Assim, mas isso no caso a gente está falando. Eu acho que talvez esse seja o problema, porque eu não consigo enxergar as pessoas trans como uma pessoa diferente, entende? Assim, eu não tenho muito contato, assim, eu não tenho amigos trans, mas eu já tive a oportunidade de uma vez estar no banheiro tinha uma moça, tipo, lavando a mão e etc e tal. E a fila do banheiro feminino estava muito grande. E eu falei, poxa, eu queria, nessas horas que eu queria ser homem para poder ir no banheiro mais rápido. E ela olhou para mim assim e começou a dar risada. E eu não tinha percebido, sabe? Então, depois foi que eu vi ver que ela ainda tinha ela não tinha tirado o coisa do pescoço. Aí foi que eu vi, eu falei, nossa, e meu amigo falou assim, nossa, ela é trans. Então eu fiquei meio assim, tá, ok, tipo, é uma outra menina dentro do banheiro, sabe? Eu não me senti em risco, nem me senti ofendida. Então, talvez o problema não é porque eles são trans, e sim a aceitação das outras pessoas. Então, eu não vejo por que criar Sim, um mas outro. eu acho que ela tá em risco, não tu. Eu acho que ela tá em risco por entrar no banheiro feminino. Eu acho que as pessoas podem machucar ela. Ah, entendi. Não a você, eu não acho que ela vai te machucar. Eu acho que as pessoas podem machucar ela. E no Uhum. banheiro masculino é mais sério ainda, porque o homem tem muito mais força, né? Mas às vezes eu penso que criar uma nova, como se fosse assim, um novo gênero, um gênero neutro, não está contribuindo para isso, para um processo de dificultar a integração dessas pessoas. Eu não É, sei me mas, explicar muito, mas não, eu entendo o dilema, mas aí você tem que pensar no que é economia de malhas, né? Quer dizer, uhum, o que machuca menos. entendi. Então é pelo caminho mais longo e ver se eles vão. Ô, Lila, deixa eu Entendi. contar uma coisa que eu acho interessante, e eu já vi várias vezes essa discussão, do quanto pode acontecer de algo, simplesmente dizer que, bom, entenda a pessoa enquanto mulher, independente se ela for mulher trans ou não, e tirar o prefixo ou essa colocação trans, a gente também não estaria nesse sentido borrando ou apagando a condição dessa pessoa. Então, assim, não que seja, obviamente, necessário, ao conversar com ela, ou, enfim, se referir com ela, sempre usar o trans. Mas se a gente esquece ou não fala, né, nesse sentido, a gente simplesmente não viabiliza, não traz a discussão também de que existem pessoas que estão vivendo uma condição diferente e socialmente são subjugadas, enfim, são apagadas, já são um grupo de minoria, já são um grupo segregado, entende? Então, eu acho, assim, Entendi. um pouco complicado, na minha opinião, também quando a gente fala, enfim, a gente começa a tirar o gênero das palavras, mas acho interessante porque demonstra, por exemplo, que no português a gente tem uma língua muito, muito machista no sentido masculino. A gente, quando se tem, sei lá, 10 mulheres e um homem, você vai usar o pronome eles, não elas. E isso é uma coisa da língua portuguesa. Então, toda a função de botar lá X ou mudar gênero nesse sentido chama atenção para essa discussão linguística, vamos dizer, mas que, teoricamente, se eu fizer isso, eu não vou estar indo contra uma cultura machista, eu simplesmente vou estar graficamente marcando isso, sabe? Então, assim, para mim, eu marco o gênero no que escrevo, mas eu entendo que isso não é o suficiente para acabar com o preconceito. Isso não é o suficiente para politizar as pessoas quanto ao assunto. Acho que da mesma maneira, se eu tratar uma mulher trans,
apenas por mulher, que eu reconheço, sim, que tem que ser, eu não preciso estar referindo ela como mulher trans, mas se eu também não falo sobre mulheres trans, eu, né, só considerando ela como mulher, eu realmente desconsidero toda a condição. Sim, é diferente, porque ela sente, eu imagino que enfim, tem uma convivência social onde isso é, sim, chamada atenção para ela, que ela não é uma pessoa normal, entre aspas, né? Não entendi. É mais uma questão de mesmo reforçar esse movimento das pessoas trans, seria então o caso. Eu acho assim que ao nível particular, pessoal, né, tratar como pessoa trans, você, óbvio, fale mulher, homem, sem trans. Mas quando a gente está num discurso, quando a gente está num debate, né, político, social e tudo mais, eu acho super importante botar o trans lá no meio, o prefixo. Ah, E aí se chama atenção claro. e aí se discute sobre isso. Do contrário, a gente está Uhum. simplesmente apagando essa expressão, vamos dizer assim. É mais ou menos isso que eu queria pensar. Ah, sim, não entendi, justo. Gente, o Alan tá com a mão levantada, coitadinho, faz horas. Então, eu ativei teu microfone, Alan, então, se você quiser fazer alguma pergunta. Então, acho que Eu mutei, eu não sei. Boa noite. Boa noite. Nessa questão do banheiro, várias baladas e alguns bares, e inclusive alguns estabelecimentos aqui em São Paulo, ao invés de adotarem um terceiro banheiro, eles unificaram o masculino e o feminino. E tem sido uma coisa que deu super certo. Eu achei bem interessante, porque por que que a gente tem essa necessidade de ter banheiros separados? Será que um homem junto com o banheiro de uma mulher, certamente que vai haver um estupro ou alguma coisa assim, e a gente está reforçando essa ideia, talvez? Será que a gente tem que criar espaços separados, como foi o caso dos vagões, quando eles fizeram no metrô um vagão para as mulheres? Tipo, aqui as mulheres vão estar protegidas, mas se elas forem para qualquer outro lugar, elas não vão estar, entendeu? Eu acho que a gente acaba reforçando meio que essa ideia, que se você não estiver no seu lugar, você vai ser atacado e você vai ser agredido. E eu acho que a nossa posição da comunidade como um todo, LGBT, tem que ser uma posição de imposição, não. Eu também faço parte dessa sociedade, eu tenho o meu lugar e eu exijo o meu respeito em qualquer lugar que eu estiver. E outra questão que eu ia trazer é a questão da assexualidade, do agênero, que acho que a nossa conversa está um pouco binária, que não existem só pessoas que gostam de homem ou de mulher, tem pessoas que não gostam de ninguém, que elas não têm a necessidade de ter sexo baseada na questão do gênero, mas na questão muito mais afetiva. Tem as questões da pansexualidade e tudo mais, que eu acho que a gente está omitindo um pouco na conversa. Sim, E é isso. eu concordo que a gente não falou desses temas, mas se vocês olharem agora aqui no Genderbread, ali na atração, acaba se colocando de fato, acho que esse aqui é a versão até antiga, atração sexual, aí ele coloca... Mas tem o no bar. Oi, Paty? Não, tenho ali quando a gente falou de atração, acho que eu até mencionei brevemente, assim, a gente só não entrou em detalhes. Mas tem ali atraído sexualmente por ninguém ou por. Depende do sexo. A pessoa em si, né? O pansexual é a pessoa que ela se atrai por uma outra identidade, independente do gênero dessa pessoa. Você diz que ela é pansexual nesse sentido. E o assexual, enfim, ela gosta das pessoas, não que ela não goste de ninguém, mas ela não tem essa relação sexual por pessoas. E aí também não se relaciona, sabe, tipo, objeto, coisa desse nível. Simplesmente ela não tem não uma expressão, mas um desejo sexual. Mas obrigado por pontuar isso, eu acho que talvez... Eu estou, assim, até já vendo aqui o nosso tempo, a minha vontade é propor a gente fazer outros webinars desse, ou fazer propriamente um treinamento com esses assuntos na sequência, porque a gente tem muita coisa para discutir e 70 minutos é muito pouco. Mas você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Você se sente contemplado Acabou o tempo, é isso? Oi? Paty?
Sim, não, era só isso mesmo. Não, eu perguntei se eu tinha acabado o tempo. Gente, como passou rápido. A E gente nem entrou nas discussões que a gente queria entrar. a gente vai fechar 1 hora, e a gente vai ter mais uns 20 minutos. E a Fê disse que a gente ainda pode continuar um pouco. Eu não sei, Fê, acho que eu vou fechar em 70 minutos mesmo. Mas enfim, vamos seguir. Eu quero. Paty, quem sabe a gente já não vai às perguntas, para a gente ter. Algumas a gente já apontou, então acho que eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E eu vou botar um check aqui nas coisas que a gente já falou. Então, a primeira pergunta a gente já trouxe, né? A segunda pergunta é, o FS sabe que existem casais homoparentais e pais ou mães solteiras? Isso é uma coisa bem interessante. Bom, todos sabem que a gente tem aquela normativa internacional para quando se faz a colocação em uma família, a família natural, em alguns casos, pode escolher se essa colocação deve ser feita ou não. E na rejeição, no caso desses casos, a pessoa não perde a prioridade na lista, enfim, de colocações dos países. E aí, quais são os casos? Bom, em famílias que têm uma estrutura, digamos, não tradicional, eu vou botar bem em parênteses, porque, enfim, eu acho que aqui a gente vai conseguir, a gente polemizaria demais, eu acho que a intenção não é polemizar a coisa, mas mostrar o quanto existe uma cultura que vê algo natural, normal, enfim, e a gente acaba reproduzindo isso dentro da nossa organização. E é o que a gente quer discutir, é como poder, né, abrir esse discurso. Mas, enfim, uma família homoparental é um dos casos que o IFS pergunta para a família natural se a família tem interesse ou deseja que essa colocação seja feita, e se ela é recusada, essa pessoa não perde a prioridade na lista, ela não vai para uma fila de espera. No caso de famílias de pessoas divorciadas ou solteiras, então uma mãe solteira, um pai solteiro, também é uma pergunta que se faz. No caso de famílias em que os pais são muito mais velhos, né, também entra dentro desse check. E tem o... Paty, se lembra outro caso? Não, tu pode baixar um pouquinho mais a tua Oi? tela, só pra gente ver o resto das perguntas, de repente diminuir o zoom, alguma coisa assim. Sim, faço. Tem uma coisa, porque o que está dizendo nesses casos a pessoa não perde lugar na lista de espera, né? E eu acho que tinha que perder, mas enfim, essa sou eu. Isso Não traz... como uma punição de nada, mas porque eu acho que legitima algumas coisas que a gente não gostaria de legitimar. O que nos leva... O que você está fazendo, Guido? Não precisa de setinhas agora, a gente só precisa de zoom. Eu quero dar um check. A outra pergunta que eu acho interessante é, se perguntar se um candidato teria morado numa família LGBT, falta um i ali, tá? Porque agora a gente tem intersex também. Não é mesmo que endossar a homofobia? Afinal, não perguntamos se um candidato aceitaria morar numa família de negros, pois entendemos que fazer isso seria racismo. Eu concordo. Acho que seria endossar, sim. Mas, porém, todavia, se a gente não perguntar, a gente vai ter problemas no futuro. E a gente já teve, inclusive, problemas com família, com estudantes que descobriram que estavam numa família de negros, né? A gente também já teve problemas com famílias hospedeiras que não queriam hospedar um estudante negro. Então, quer dizer, a gente tem esses problemas, né? E aí, eu acho que o que a gente deveria fazer é fazer uma pergunta um pouco mais ampla. Né? Eventualmente, a gente vai ter que perguntar algo, mas eu acho que talvez a gente deveria perguntar algo de forma mais ampla. Que é do tipo, existe alguma modalidade de família a qual você não gostaria de participar? E aí a pessoa responde de uma maneira mais genérica, assim, ou se ela tiver uma ideia de algum tipo de família que ela não gostaria de integrar, aí ela vai responder. Mas eu não gostaria de fazer a pergunta tão direta com relação aos homoparentais, porque justamente
eu concordo, eu acho que endossaria a homofobia. Mas não sei o que o Guigo acha. Eu entendo que a discussão ela está muito na ideia de que a aprendizagem intercultural, enfim, não está sendo dita aí só na questão intercultural de outras culturas em contextos, digamos, nacionais, mas e sim outras culturas em contextos familiares, em contextos étnicos, em contextos religiosos. E aí, nesse sentido, eu entendo que essa pergunta traz essa reflexão, porque assim, se a gente não veta ou não questiona uma pessoa que está indo para uma família muçulmana, sendo, enfim, católica, ao chamar a atenção para a questão de, enfim, da onde ela não gostaria de ir, se é um caso de gênero, a gente realmente, nós estamos reforçando mesmo esse preconceito. O ideal seria não fazer nenhuma pergunta em relação a nada, simplesmente a pessoa aprender pela experiência que ela tiver aonde ela for parar, sabe? Pensando dessa maneira. Mas é bastante difícil. Eu acho que a gente, não sei, eu acho que o começo, eu acho, da nossa discussão deveria ser como a gente trata nessa conversa para não gerar uma situação constrangedora para a pessoa que pergunta ou para a pessoa que responde, considerando que, de fato, a experiência dela vai ser muito influenciada a partir dessa colocação. E eu acho que a gente, começando por aí, a gente já faz um grande passo, assim, a lidar com o assunto, né? Eu acho que talvez tenha a ver um pouco com o que a Tatiana começou a falando, de que a gente, nesse momento, sequer comenta sobre essas coisas. Então, a gente está um passo atrás nesse sentido. Um passo à frente, talvez, na minha percepção, seja, enfim, perguntar de maneira mais assertiva, talvez, não assertiva, mas mais cuidadosa. É difícil usar as palavras certas nessa colocação, mas a gente já faria alguma coisa, embora parecesse discriminação, mas eu acho que utopicamente, eu acho que o idealmente não seria fazer nenhuma pergunta, e simplesmente deixar a pessoa viver a experiência conforme ela se aparecer ela, sabe? Seja, no caso, estando numa família de uma religião completamente diferente ou, enfim, tendo que essa pessoa conviver com uma família homoparental ou, enfim, com um integrante da família transgênero, sabe? Eu acho que eu sou bem livre nesse sentido. Acho que a experiência deveria ser como ela é, sem ter que fazer escolhas. Já que a gente não... Guigo, deixa eu só te interromper. A gente tem várias pessoas falando e eu vi que a Fabi não entendeu alguma coisa e o Robson quer fazer uma pergunta. Então, Fabi, eu vou liberar teu microfone. Vamos abrir os dois ao mesmo tempo e as pessoas se organizam entre elas. Os dois estão abertos. Achei. Então, Fabi, quem sabe você fala o que você não entendeu, que a gente explique, e depois eu vou passar para o Robson fazer pergunta também. Eu não sei, eu entendi. Eu entendi, não, o meu questionamento era só, enfim, como lidar com essa pergunta, mas eu entendi a pergunta, eu entendi a ideia, não sei, eu entendi, eu acho. Então tá. Robson, eu tinha uma pergunta. Gostei, Fabi. Então, gente, aqui em Brasília aconteceu um caso na minha primeira gestão como coordenador de recebimento. Eu coloquei um estudante heterossexual na casa de um pai solteiro com opção homossexual. E ele não colocou a opção dele no application por ele ser um pai solteiro. Então, quando o estudante descobriu, ele não teve problema em ficar na casa com o pai homossexual. Porém, os pais naturais lá do país que ele veio, tipo, mandaram um recado para o FS, e-mail, falando que não poderia ficar e tudo mais. A gente tentou explicar que o application estava
falando como pai solteiro, que não falavam sobre a sexualidade. E o que acarretou, assim, o nosso não sucesso nessa colocação foi a comunicação. Mas visando que o UFS é uma organização que fala que todas as famílias são bem-vindas, e de repente a única família disposta que eu tenho, e era realmente a única que eu tinha, era um pai solteiro, e o UFS e o país e os pais naturais não aceitarem, a gente coloca como que essa colocação ela não é 100% devido a algumas restrições. Então, como que a gente poderia melhorar isso? Porque em Brasília eu tenho muitas famílias homossexuais, porém, quando os meninos recebem... Os meninos que vêm, eles não têm problema em ficar numa casa homoparental. Mas o problema são os pais naturais. Então, acaba que a minha barreira mais é com as famílias naturais, com a FS que está mandando, e não com os meninos que estão aqui, que estão super abertos para viver um tipo de intercâmbio bem diferente, sabe? A Camila está dizendo aqui que em São Paulo ela fizeram o mesmo caso, mas a estudante super adorou a experiência e os pais naturais não se meteram na decisão da filha, aceitando a família. E tinha mais alguém que também queria falar de algum caso, que agora eu não sei quem era. É o Alan de São Paulo. Alan. Aqui em São Paulo a gente teve um caso de 2 estudantes que eles queriam ir para os Estados Unidos, eu acho. E a gente fez a pergunta para eles na entrevista deles se eles aceitariam ir para uma família homossexual, de homoparental, na verdade. Os 2 disseram não, e isso gerou uma discussão dentro do comitê se a gente deveria tolerar isso, manter os estudantes nas colocações, ou se a gente poderia dizer para eles, então, a gente não vai ter uma família ou alguma coisa do tipo. Foi uma discussão bem radical, mas eu acho que o UFS ele deve tomar essa postura, porque, como na pergunta do racismo lá, no caso de um racismo, se tivesse um estudante que ele falasse, não, eu não quero ir para uma família de negros, qual ia ser a posição do UFS? Tudo bem, a gente vai achar uma família de brancos para você. Eu acho que é uma postura enérgica, mas eu acho que ela é necessária para defender os nossos próprios valores. Eu acho que se a gente não se dobra para esse tipo de preconceito, a gente está se traindo, a gente não está obedecendo aos nossos próprios princípios, na minha visão. Isso que eu tenho uma visão sobre vários outros casos que assim, mas a Fer tá horas, coitada, querendo falar. Então eu vou propor, Guigo, que a gente deixa a Fer falar, e daí eu falo uma coisa que tá me engasgando desde que vocês começaram a falar sobre isso, e daí tu fala alguma coisa, pode ser? Deixa eu fazer um apontamento que ao discutir isso a gente já vai estar entrando na questão 5, e eu de alguma maneira concordo um pouco com o Paulo em relação à missão, e acho que o que eu não consegui traduzir, eu não consegui expressar um pouco dessa discussão, mas enfim, vamos a Fê. Tu abriu o microfone dela já? A Fernanda tá aqui, abri. Abri. Uhum. Oi. Na verdade é o Flávio. Pronto, Flávio. Flávio, acontece já... Oi? Oi, você tá com um login que tem o nome Fê, mas isso já aconteceu várias vezes dentro do web. É a identidade de gênero acontecendo aqui, gente. Eu acho que a gente vai depois ter que discutir um caso do tipo... Por que acontece que todo mundo tem, e todo o web, né, parece uma fake, não é fake. Tá virando onipresente. É normal. Bora, fala, Flávio. Então, o que aconteceu aqui, na verdade, que eu queria comentar foi o seguinte. Tanto eu quanto o Arlon, nós somos família homoparentais e somos também voluntários. É muito complicado a gente achar família aqui. Fomos host family de uma menina homossexual, que inclusive não foi aceita pela família de Ponta Porã por ser homossexual. Então, por isso, até roubaram nosso coração por isso, né? E agora, nesse ciclo, nós fomos recusados por 2 famílias. Uma família da Itália e uma família da Costa Rica. E eu me pergunto que tipo de trabalho está sendo feito lá. Não estou questionando se é bom ou se é ruim, eu só me questiono se esses assuntos estão sendo tratados. Porque foi puramente por nós sermos homossexuais. E aí ainda falaram assim, não, mas se fossem meninas seria mais fácil. Ou de repente eles recebem outro gay. Mas poxa, será que por nós somos gays só vamos poder receber então gays ou só meninas?
Porque a gente não representa nenhum tipo de perigo sexual para uma menina, como se a gente representasse um perigo sexual para um garoto. Então eu me questiono, o que está sendo feito lá fora para isso? E o que está sendo feito aqui dentro para isso? Eu concordo. Eu acho que tem coisas, assim, que a gente está... assim, eu já pensei muito sobre isso dentro da FS. E eu cheguei a algumas conclusões. Vamos ver se vocês concordam comigo. A primeira delas é que existem duas coisas que a gente faz. Tem uma coisa que a gente quer fazer no FS e tem uma coisa que a gente vai precisar fazer no FS. A primeira coisa é que eu chamo de prevenção. Então, por que a gente traz as pessoas... Por que a gente faz intercâmbio, né? Se a gente for pensar na missão. A gente quer que as pessoas desenvolvam tolerância e habilidades interculturais para criar um mundo com mais justiça e paz, blá, blá, blá. Essa é a nossa missão. E o que a gente faz é um trabalho preventivo. Então, a pessoa vem, ela tem uma experiência intercultural, a gente espera que ela abra os seus horizontes através dessa experiência e, portanto, ela tenha menos preconceitos, que ela tolere mais as diferenças, que ela seja um cidadão do mundo mais Humano. vivo e humano, certo? É isso que a gente quer. O nosso trabalho é preventivo. A gente quer que as pessoas adquiram todas essas coisas através de um ano de intercâmbio e a gente tem dado ferramentas para elas viverem com isso. Então, para essas pessoas, a gente não precisa falar muita coisa. A gente não precisa tratar muito isso, porque já são pessoas mais abertas e já são pessoas que não vão ter o problema de entrar numa família homoparental ou de entrar numa família negra ou de serem homossexuais. Elas não vão ter essas dificuldades porque elas já são mais abertas. O público que nos procura margem é um público mais aberto. Agora, a gente está cada vez entrando mais nesse mercado e a ideia da FS é ampliar cada vez mais e isso está fazendo com que a gente atraia famílias que não sabem muito bem que essa é a nossa missão e não sabem muito bem onde é que elas estão se enfiando. Então, a gente recebe gente que não quer entrar numa família homoparental, que não quer receber um estudante negro, que não quer isso, que não quer aquilo e que tem essa seletividade. Isso eu acho altamente revoltante, mas a gente tem que pensar numa outra função que vai ser a nossa a partir de agora que os mercados estão se abrindo e que é o plano do internacional, é trazer mais gente cada vez mais, que não é para trabalhar com esse público bonitinho que veio organizado e querendo ver tudo que é diferente de uma vez só. A gente vai trabalhar com um público que tem preconceito, sim, e a gente não vai poder ser preconceituoso com esse público, porque isso sim vai contra os nossos valores. Então, talvez a gente vai precisar baixar a nossa ancoragem, né? Baixar os nossos standards. Porque eu não sei até que ponto dizer absolutamente não para alguém que é racista ou homofóbico vai ajudar a completar a nossa missão. Talvez vá mostrar que a gente é muito coerente com os nossos valores. Mas quão coerente de fato é você dificultar ou impedir a experiência intercultural de alguém porque ela tem vários preconceitos. Quanto de fato a gente está ajudando, se negando a trazer uma pessoa que pode viver uma experiência intercultural que não vai ser tão linda quanto a gente gostaria, mas talvez a gente abra um pouco os horizontes dessa pessoa. Então talvez ela nos diga, eu não quero morar numa família homoafetiva. Mas talvez ela vá morar numa família hétero e ela vai aprender muita coisa sobre isso durante essa estadia. E talvez ela mude essa visão dela graças a essa experiência. Mas se a gente não permitir que ela venha, porque ela tem esse preconceito, a gente está negando a ela essa oportunidade. Então eu acho que assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com extremismos, assim. Eu posso falar? Claro, Te interromper? Bom, talvez não precisamos ser realmente extremistas ao ponto de negar, mas eu acho que a gente pode tentar dizer, bom, a gente tem uma forma como nós trabalhamos. Você está aberta a essa forma? Porque a gente não vai simplesmente colocar uma restrição para você que você não vai cair numa família de negros ou numa família homoparental. A gente não vai colocar nada disso no seu application, você pode cair. Eu acho que essa seria a melhor forma de trabalhar. Independente se a gente vai ter problemas ou não, porque se a gente quer mudar a cabeça de uma pessoa que é preconceituosa e tal, a gente vai ter que enfrentar os problemas junto com ela. Agora a gente endossar, colocar lá no application, essa pessoa aqui não pode ir para essa família. Eu acho que isso é sim trair nossos valores, porque a gente está mantendo ela no mundo dela.
a gente não está levando ela para um outro lugar, a gente está fazendo exatamente como ela quer. Eu acho que a gente pode trabalhar da seguinte forma com essas pessoas. Ah, tudo bem, então você quer fazer um intercâmbio, mas a gente não pode criar essas restrições para você exclusivas de que você vai numa família exatamente como você quer. É do nosso jeito. Você vai fazer o intercâmbio, mas a gente pode ter uma família homoparental lá e você vai ter que lidar com essa família. Se você não tiver problemas, talvez a gente troque ou não, mas enfim, a gente não vai criar uma restrição para você não ir para família diferente do que você quer, do que você planeja. Vai ter que criar, de repente, até um pool, assim, para ver como é que isso vai funcionar, porque eu acho que tem muitos tons de cinza aí no meio do caminho. E assim, a experiência, é o que o pessoal está falando aqui no chat, eu vou só compilar um pouco na minha fala o que as pessoas estão dizendo aqui no chat, mas que a gente não pode ir para o radicalismo, a gente tem todo um processo de orientação que pode ser altamente transformador, a própria experiência transformadora, você não vai mudar a cabeça de ninguém à força, só porque alguém tem um preconceito, não quer dizer que esse preconceito não pode ser mudado ao longo da experiência, mas se você não compreender que talvez ela não tenha maturidade para abrir mão desse preconceito, para começar essa experiência, talvez você vai negar a ela essa experiência. Então, acho que são vários tons aí que a gente vai ter que analisar, assim, de como é que a gente vai proceder. Não sei, acho que, assim, a gente não pode ficar com uma pessoa e dizer, você não quer ficar numa família assim, mas nós vamos te colocar igual, né? Isso também é o que eu chamo de estupro evolutivo. Depois, assim, você fica forçando alguém a aceitar um negócio que o nível de maturidade dela não permite, né? E a gente herda esses preconceitos, né? Então, não vai ser de uma hora para outra, né? E a experiência intercultural, ela já mexe com muita coisa nossa. Talvez a pessoa não vá ter maturidade para mexer tudo de uma vez. Então, até que ponto a gente vai impedir ela de um pouco do que ela está disposta, porque ela não quer mudar uma coisa que a gente acredita que ela deveria mudar agora, né? Quem somos nós para dizer qual é o preconceito que a pessoa tem que mudar primeiro? Nós não estamos aqui para isso. Eu acho que, Paty, essa discussão, ela... Eu acho que, só complementando, o radicalismo não é resposta para nada, na verdade. Só que o que eu me questiono e a conscientização, onde é que fica? O que nós estamos fazendo para conscientizar essas pessoas? A gente não pode enfiar nada goela abaixo, mas nós, como uma instituição que se diz tão assim à frente e que busca paz, o que nós estamos fazendo para conscientizar as pessoas? Porque é puro preconceito, sabe? Eu me senti arrasado quando eu vi que a segunda família disse que não nos aceitaria. Em compensação, aceitou uma mãe que é mãe solteira. Qual a diferença entre nós e a mãe solteira? Nenhuma. E o que está sendo feito para dizer que não existe diferença nenhuma entre nós? Esse meu questionamento. Sim, eu entendo. Uma das coisas que a gente pretende, até já vou lançar isso aqui, é criar um grupo de acolhimento no FS Brasil em relação a essas questões de diversidade, de gênero, LGBTI. Eu sinto da tua fala que o que agora de uma maneira mais presente está surgindo é o quanto você quanto emocionalmente você se sente fragilizado a partir desse conhecimento, desse fato, vamos dizer assim. E pondo isso em comparação com o que a Paty estava falando, das questões éticas nossas, por mais que a nossa não leve a de fato abrir as pessoas em sua habilidade intercultural, e isso também estaria dentro desse ponto que você traz, talvez não seja ético a gente empurrar uma pessoa para uma zona em que ela já demonstra que não tem condição, que não consegue lidar com. Eu acho que a questão em si aí está em questionar, por mais que isso pareça a moral da nossa parte enquanto instituição, dizer que, bom, enfim, eu não vou também deixar de levar outras pessoas a uma experiência assim, mas se alguém disser, olha, eu não consigo lidar com essa situação,
Bom, então a gente não pode empurrar essa pessoa forçadamente para casa, para um lugar onde ela se sinta desconfortável, né? Eu acho que isso é mais uma pergunta ética nesse sentido do que, assim, ir contra a nossa moral de missão de organização. Eu falei disso para falar também do grupo de acolhimento. Eu sinto que na tua fala vem a necessidade de você ser acolhido quanto a essa questão. E eu acho que a gente primeiro pode começar a trabalhar, ao invés de mudar essa discussão, enfim, de colocação, dentro desse grupo de acolhimento. Sinto que é necessário nesse momento fazer esse tipo de movimento, sabe? Por exemplo, o Alan ele trouxe uma questão antes de uma colocação que ele precisou fazer, e a gente conversou, eu e ele. Ele tinha enfim, WhatsApp, ele me mandou uma mensagem, o que você acha dessa situação? E ele se abriu para mim, porque ele estava precisando ser acolhido depois que ele voltou de uma família, onde a família disse, não quero mandar meu filho para uma casa de homossexuais. Então, assim, eu acho que a gente pode trabalhar inicialmente dentro desse caminho, sabe? E dentro desse próprio grupo, a gente pode daí começar a fazer essas discussões que eu acho que são muito mais abrangentes, que levam a uma teorização e uma reflexão e uma filosofia, um pensamento filosófico mesmo, muito maior, que é o que se faz com, né, que ética que se escolhe quando se põe uma pessoa numa família, sabe? E acho que aí tem muitas discussões e, enfim, eu acho até que eu estou me perdendo um pouco para te falar isso. Sim. Mas eu sinto assim que quero te dizer que eu te ouço e me ponho à disposição de te acolher enquanto essa fala, sabe? Eu gostaria de escutar depois mais sobre essa situação e a gente poder conversar sobre isso, porque eu acho que inicialmente é isso que a gente precisa fazer, sabe? Conosco. Quando a gente passa por esses conflitos e esses problemas éticos dentro da organização. E aí depois a gente pode, de alguma maneira, pensar em como mudar, interferir estruturalmente, sendo consciente, inclusive, dessa ética, né? De não, enfim, não empurrar decisões para as pessoas, porque a gente acha que é uma maneira melhor de aprendizagem. É isso que eu quero dizer. Eu acho que tem uma coisa que tem várias pessoas falando no chat e tal, que vale a pena a gente colocar, que é a gente começar a pensar em medidas, e daí isso é para um treinamento que a gente fizer para o próximo webinar, mas medidas que a gente pode adotar nas orientações para trabalhar esse tipo de assunto. Eu acho fundamental a gente trabalhar isso nas orientações do estudante, nas orientações de família, nas orientações de escola. Eu, particularmente, eu acho que eu até vi alguém no chat falando algo sobre isso. Escola é um problemão para falar sobre isso, porque escola é uma mistura de muita coisa, né? De muita gente diferente. E se você fala isso na escola, talvez você tenha problemas lá com o corpo docente, ou com o corpo discente, ou com a família do corpo discente. A gente tem que pensar em maneiras de introduzir esses temas, justamente para começar a prevenir essas coisas desde cedo, né? E assim, acho que o pessoal do FS, em geral, é extremamente idealista, quer dizer, a gente quer a paz mundial, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não consegue a paz mundial de uma hora para outra e não consegue mudar preconceitos adquiridos ao longo de uma vida inteira em um ano de experiência, né? Então, assim, é muito pequenos passos, assim, a gente tem que ir muito devagar, a gente começa nas orientações. Alguém comentou até no chat, as orientações elas têm que ser feitas bastante cedo, antes da pessoa muitas vezes ser selecionada, para justamente já tentar flexibilizar isso de alguma maneira, né? E aí quando a pessoa chegar de fato para obter uma família, alguma coisa assim, a coisa já está mais organizada na cabeça dela, enfim. E as famílias a mesma coisa, né? O que vai acontecer, quem são os estudantes que vocês recebem, qual é a orientação sexual deles, ou qual é a identidade de gênero deles. Essas coisas que a gente falou hoje no início, talvez sejam coisas que a gente possa passar nas orientações de alguma maneira, né? A gente tem que pensar na melhor maneira para isso. Acho que consultar pessoas além do FS, pessoas assim que são do FS, mas que não são diretamente voluntários, ou seja,
famílias, né, líderes de comunidade, diretores de escola, pessoas que conheçam esse público melhor do que nós, até para saber qual é a abordagem que a gente vai usar para esse público. Né? Então, essas são pessoas que vão perguntar, olha, o que a gente faz para falar sobre isso? Porque a gente precisa falar sobre isso. E acho que, assim, o fato de que todo mundo aqui falou bastante coisa, né, a gente teve uma discussão, assim, bem com muitas dúvidas, e a gente já está se engajando nisso, a gente teve esse primeiro webinar, já mostra a nossa disponibilidade para começar a mexer com esse assunto. Né? Só que são baby steps, gente, baby steps. Infelizmente, não sei se vocês já notaram, mas a humanidade está ferrada. E a gente tem que ajudar o povo a se sentir um pouco melhor, entende? Quando a gente deveria estar... É isso, eu estou falando sério. A gente deveria estar diminuindo fronteiras, o povo está querendo se separar, é um horror. Né? Então, assim, é como a gente tem que ir devagar. Nós somos mudança. Como a gente mudança, nós não podemos ser imediatistas, né? A gente tem que entender que cada um tem um nível de maturidade. O nosso cuidado é muito mais sério, né? E como a gente vai introduzir isso? Mas acho que, assim, essa primeira introdução já mostra que a gente está tentando pensar nisso, né? E a nossa proposta é justamente que a gente crie grupos de discussão, que de repente a gente crie algo além desse webinar para poder trazer essas ideias. Sim, eu acho assim, Paty, que uma das coisas que a gente vai poder fazer agora é aproveitar, inclusive, que no próximo ano a gente vai ter um Conave, é abrir lá um espaço que é natural para isso, criar essas discussões. E não sei, vejo assim que a gente já estourou o nosso horário, mas que ainda existe muitas coisas a serem discutidas ainda, e acho que a gente poderia propor e levar esse encaminhamento para a Fê daqui a pouco, de talvez promover uma segunda sessão de webinar para a gente continuar essa discussão, botar luz em outros tópicos que não foram falados, e eu quero tentar formalizar com vocês, sim, todas as pessoas que estão me ouvindo, a ideia, a proposta do Sinapses, de criar um espaço do Inquieto 8, que é o inquieto que fala sobre LGBTI, de que a gente realmente consiga construir um formato, não sei se seria daí virtual ou não, mas para ter essa rede de acolhimento e de discussão e encaminhamento de orientações, encaminhamento de polígrafos, encaminhamento de materiais para que a gente possa cada vez mais instrumentalizar o nosso voluntário para conseguir falar com família, com escola, com participante mesmo, né? Deixa eu só ler que o Robson postou aqui. Ele disse que eles tiveram um estudante de lagarto, que era transgênero, e os meninos e meninas da escola ficaram super interessados por saber que o UFS aceitam todos os tipos de pessoas, e os meninos e meninas já começaram a mudar a mente em relação a ir para o intercâmbio, devido a ser sempre o estudante perfeitinho e não um pouco mais rebelde. Então, obrigado, S, por ver e se vestir da forma que você se sente bem e mudar a visão dos alunos da nossa escola parceira. Então, muito legal isso, assim, olha, esses são os baby steps, né? Esses são os baby steps. Exato. Eu acho que, assim, uma vez que a gente consegue tornar isso mais visível, fica muito mais fácil lá na frente a gente fazer uma posição mais institucional, que hoje talvez possa parecer mais arrojada, sabe? Mas enfim, mais impositiva. Então, sei lá, uma das coisas que a gente pode começar a fazer também é começar a recolher esses relatos, sabe? Essas histórias, porque assim a gente começa a mostrar que essas pessoas realmente existem, que existem pessoas preocupadas com isso, e essas pessoas estão engajadas e interessadas dentro do OFS, sabe? Não sei, eu acho bem legal essa tua fala, essa leitura, Paty. Do Robson, crédito. Antes da gente terminar, gente, eu estou postando aqui no chat só um link para vocês fazerem a avaliação depois desse webinar, tá? Porque eu estou sentindo que a gente já está no final. Uma mão levantada aí. Valeu, gente. Pode fechar meu microfone. Tá, valeu, Flávio. Obrigadão.
Pessoal, então, assim, fica esse nosso convite, né, para vocês, a gente começar a pensar em outras coisas que a gente pode fazer. Tem gente dizendo que tem que ter treinamento, a gente já disse isso também, tá? Então fiquem tranquilos, a gente está pedindo treinamento. Só que, claro, existem várias coisas que a gente tem que treinar, né? Então a gente optou por fazer o webinar, mas a ideia é fazer um treinamento sobre isso em algum momento, não sei quando ainda, mas certamente é algo que a gente quer fazer, tá? Não sei se quem mais tem mais alguma pergunta, assim, sobre, ou algum comentário, ou algum feedback que queira dar agora, ou alguma coisa que a gente possa dizer para fechar, enfim. Nenhuma mãozinha levantada. Então, Deixa eu falar um pouco, então. Eu vou... todos os gente pedindo treinamento em Brasília, com intervenção pública, e com o lema todas as formas de amor são aceitas. Guigo, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria só agradecer a todo mundo por terem participado tão ativamente, terem tolerado os nossos problemas de adaptação à plataforma, de terem ter tido paciência, ter ficado com a mão levantada por tempos, assim. Enfim, por terem participado e por serem tão super, super queridos e colaborativos. Eu incluo assim uma fala dentro dessa fala da Paty. Eu fiquei super feliz em ver a lista de inscritos para esse webinar e falei para ela, nossa, a gente vai ter certamente uma discussão muito qualificada, porque as pessoas todas que estão se inscrevendo são pessoas que eu acabo conhecendo e que realmente são muito preocupados, são voluntários, assim, muito engajados dentro dessa causa. Eu acho que a gente pode aproveitar essa energia. Espero que a gente não tenha baixado muito a energia de vocês por conta desses problemas técnicos e eu, principalmente pela minha fala muito circular, que a gente já pode entender como questão de comunicação, mas que a gente consiga aproveitar essa energia para, de fato, criar esse grupo, deslanchar. O Andrés aqui está falando dos sinapses, e a gente, de fato, precisa ter mais espaço para essa discussão. Acho que não é... Foi bastante ousado da nossa parte, audacioso achar que em 30 minutos a gente ia conseguir né, levantar todas as perguntas e respostas. Beirando sem noção de tão audacioso. Hã? Beirando sem noção de tão audacioso. A gente é ousado. Mas enfim, acho que eu tô bem feliz, gente. Bastante feliz com essa conversa. E a minha sugestão para encaminhamento é a seguinte. Eu vou pegar todos os e-mails que estão inscritos nesse webinar, vou acrescentar os outros e-mails que eu recolhi na CN passada e na anterior, de pessoas interessadas com esse tema, e vou abrir uma discussão. Acho que vai ser interessante fazer isso no Facebook, porque é uma maneira mais... Não sei, vou ver qual a maneira, mas assim, vocês vão receber um convite para a gente pensar em um novo espaço para poder discutir isso e continuar para além do webinar. Acho que a gente pode, na próxima reunião dos treinadores, encaminhar o quanto foi requisitado esse tema para voltar e que esse tema no próximo ano talvez possa ter um treinamento itinerante. Aí fica aí a dica para a Fê. Porque eu acho que a gente já tem número suficiente para conseguir mobilizar pessoas e poder fazer um bom treinamento em relação a isso, né? E eu acho que também já me ponho à disposição para falar com todos vocês de maneira individual e também já vou começar a estudar mais sobre o assunto, porque eu vejo que o meu conhecimento ele é muito restrito ainda. Paty, adorei fazer esse webinar contigo. Valeu por ter topado. E, pessoal do Nordeste, desculpa por termos escolhido um dia tão importante para vocês de São João. Espero que agora, no fim do webinar, vocês possam ir para a rua, pular fogueira e beber muita cachaça. Então tá, gente. A gente vai parar de enrolar vocês dizendo tchau de tantas maneiras diferentes. A gente espera, por favor, que vocês preencham o feedback, tá? Vai nos ajudar bastante a pensar ainda essas estratégias de webinar e como elas devem funcionar. No mais, vocês vão continuar ouvindo sobre nós de outras formas no
com outras iniciativas. E qualquer coisa, por favor, entre em contato. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Até mais, gente.